Entendi. Então, Cristiane, a gente percebe que essa é uma questão de desequilíbrio. Existe uma dor nele. A dor de eu não fico em casa, a dor de eu não aproveito, a dor de eu sou obrigado a sair para gerar o sustento para vocês. Essa dor desse homem, ela está ligada à infância, ela está ligada a uma dor na infância. Provavelmente na infância ele já teve que abrir mão de determinadas coisas, provavelmente para o irmão mais novo que chegou, por situações parecidas com primos que às vezes vai morar na casa, né? Tanta situação, mas ele perde o espaço dele. Ele tem que abrir mão. E quando ele chega no casamento, ele não está mais a fim de abrir mão de nada. E ele acaba tomando essa postura, né? Algo que uma conversa, abrir o coração, um entendimento, em alguns casos, se ele não quisesse abrir uma terapia, vai ajudar nesse processo de aliviar essa dor e mudar esse relacionamento, né? Que não é fácil, né? O melhor pedaço do almoço, tudo de melhor dentro da casa tem que ser dele. Dei um exemplo aqui, eu estava falando de alguns pontos que precisam ser observados, que são papéis fundamentais entre um e outro. Ele deu o exemplo que hoje é muito comum, né, a ação errada, que é o casal sair, e aí porque a esposa ganha mais que o marido, a esposa paga a conta, né? Ou quer dividir a conta, que é mais absurdo ainda a situação. E que está super na moda, né? Está super na moda e que é um erro. Porque esse papel de pagar as contas é do marido. E não importa de quem é o dinheiro. O primeiro erro começa de a esposa ganha 3 mil e o dinheiro é dela, e o marido ganha 1.000 e o dinheiro é dele. Aí a esposa paga a maior parte das contas, inclusive as saidinhas, e o marido paga ali o básico. Não existe. O dinheiro é da casa, é do casal. Então, esse casal ganha 4 mil. Esse casal decidiu dos 4 mil sair para jantar. E eles vão pagar a conta do dinheiro deles. Só que o marido vai exercer a função de marido. E na hora de pagar, ele vai pegar o cartão, e não importa se está no nome dela ou dele, mas ele vai pegar, ele vai pagar a conta e eles vão embora, porque isso é um papel, é uma função do homem. Perfeito. Deixa eu só comentar rapidamente aqui um exemplo. Isso é muito comum nos meus atendimentos, tá? Não é um caso, não. Mas comentar aqui que foi recente, faz alguns dias. Eu atendo jovens e adolescentes também, né? E aí, uma situação lá da jovem que eu tô tratando, ela ia para um primeiro encontro com um rapaz e ela queria cancelar o encontro naquela semana porque ela não tinha dinheiro. Ela ia para um local caro, para um restaurante caro, e aí ela não tinha dinheiro. Aí eu perguntei a ela, você não vai porque você não tem dinheiro? Mas não foi ele que te convidou? Sim, Alê, foi ele que me convidou, mas pensa você, Alê, se eu vou deixar ele pagar minha conta. Nem pensar. Nem pensar. Ele não vai pagar minha conta. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou. E eu não vou nem dividir o que eu consumi, eu pago. Falei, como assim? Quem te ensinou isso? E aí, gente, como é que uma jovem dessa amanhã entra num casamento? Como é que vai ser o relacionamento com esse marido? E ela já entra extremamente empoderada, de forma errada, né? E assim, tá caminhando para um compromisso sério. Não é a pessoa que conheceu ontem, não é isso. Tá caminhando para um compromisso sério. E ela simplesmente iria cancelar o encontro porque naquela semana ela não tinha dinheiro. Não sei se ela tá aí, não tá aí. Porque ela tá em aula, então com certeza ela não tá aí. Como sair dessa bagunça? Primeira coisa é entender que o outro não é o culpado. Olhar para o outro não soluciona o problema. Eu preciso olhar para mim. Então não tem nada a ver com o outro, o que ele é ou o que ele não é. Porque eu estou passando por esta situação. Porque eu estou vivendo esta situação. Porque esse conflito está acontecendo na minha família, no meu casamento. Porque eu casei com um homem com essas características, com essas dores.
É em você que estão as respostas. A resposta não está nele. A pergunta é: o que você precisa fazer para que esta situação mude, melhore? Essa aula de hoje é uma aula que a gente tirou do programa, né, do programa Raízes, para apresentar para vocês justamente a profundidade do que é o programa. O programa vai te ajudar a entender exatamente isso. O outro não é o problema. Nunca foi, nem nunca será o problema. O problema, que na verdade é uma bênção, que na verdade é uma oportunidade para que eu entenda a minha situação, para que eu consiga olhar para dentro de mim, para que eu consiga olhar para minhas raízes, a solução está em mim. A solução está no encontro que eu preciso ter comigo mesmo. Está na aceitação de quem eu sou. Aí sim a gente começa a mudar todo esse convívio, toda essa situação e viver num lar harmônico. Bem? Então, Deus te ouve. A sociedade pressiona, de fato, sim. Só que é uma decisão minha. Ceder a essa pressão ou não. É uma decisão minha, porque não adianta eu fazer o errado e dizer que a culpa é da sociedade. Porque no final das contas, dentro de casa aqui, sou eu e a Alessandra. É a gente que vai definir como a gente decide viver. E o prefeito, o presidente, o governador, o deputado, o vereador não vai vir aqui em casa para saber como é que a gente se comporta. No final, somos nós que decidimos o que queremos ter na nossa casa, aonde a gente quer morar, o bairro, a cidade, o custo de vida que queremos ter. Somos nós que decidimos. O máximo que a sociedade, através da televisão e rádio, vai fazer é me dar uma ideia. É sugerir alguma coisa. Mas cabe a mim dizer sim ou não para essa sugestão. Cabe a mim entender todo esse processo sistêmico e decidir como vai funcionar a minha casa. A minha casa é decisão minha, com pressão ou não da sociedade. É minha responsabilidade resolver os problemas da minha casa, com pressão ou sem pressão, independente de quem é o presidente, independente de quem é o governador, independente de quem é o prefeito, independente de como está a economia. A paz e a harmonia na minha casa é responsabilidade minha e da Alessandra. Não dá para dizer que a responsabilidade é do outro. Eu sei que tem pressão. Tem. Muito. Tem muita informação na televisão. Tem, desliga a televisão. Tem muita informação na internet. Não estou aguentando? Sai da internet. Porque a decisão, no final das contas, é minha. Quando chegar aquele dia, igual eu citei ainda há pouco atrás, Jesus não vai perguntar para a sociedade se eu estou aprovado ou não. Ele vai olhar para mim, vai ver o que eu construí e vai dizer, entra, ou vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então só depende de mim. É minha responsabilidade, de mais ninguém. Deixa eu complementar? Sim. Então, independe da pressão, independe do que todo mundo faz, ok. Só que às vezes eu sou ensinada a isso e eu não sei que tem que ser diferente. Por isso que o conhecimento liberta, né? Porque eu sou um exemplo disso, gente. Assim, eu posso falar com muita propriedade porque eu sou um exemplo disso. Eu fui criada para ser independente. Eu fui criada para não depender de ninguém. Eu fui criada para ser bem-sucedida profissionalmente. E até certo ponto da minha vida, eu não sabia que era diferente. Eu não sabia que tinha que ser diferente. Eu não sabia que existia uma outra realidade. Ô, Alessandra, você vivia em que mundo?
Gente, cada um tem o seu mundo. E aí vocês veem como eu sofri, só pra você entender. E aí cada um tem o seu mundo, gente. Então, isso não era uma realidade. Isso não entrava no meu filtro. Eu via situações em que o homem estava na posição correta e a mulher na posição correta. Sim, eu via, eu presenciava, mas isso não entrava no meu filtro, não passava pelo meu filtro. Por quê? Porque eu fui condicionada para ser extremamente... Não é pouquinho independente não, gente. É extremamente independente. Então, eu fui criada assim e eu entendo algumas situações em que as pessoas chegam para a gente, quando a gente passa alguns princípios, a pessoa fala assim, nossa, como assim, Alessandra? Ninguém nunca me falou isso. Como assim? Isso está na Bíblia? Eu li, reli e nunca percebi isso. Porque tudo que a gente fala aqui, gente, não é da nossa cabeça. Né? São questões, quando a gente fala de emoções, de terapia, são questões mais do que comprovadamente, cientificamente falando. Quando a gente fala de lei, quando a gente fala de Bíblia, tá lá, é só a gente estudar um pouquinho. Então, não tem nada da nossa cabeça. É princípio, né? E eu sempre repito, quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra mais cedo ou mais tarde. Então, sim, né? Por exemplo, essa jovem, né, que é minha cliente, talvez se nós não tivéssemos tido essa conversa, talvez ela demorasse muito para saber que não é assim. Ou talvez ela em nenhum momento soubesse que é assim. E aí, com isso, o que a gente acha que está fazendo certo é pesado demais. Estoura, machuca, é pesado demais. Então, a Luciana que perguntou, né? Então, Lu, né? Lu e todos, né? O conhecimento liberta. A gente precisa conhecer qual é o nosso lugar, qual é o lugar do próximo, a gente precisa conhecer o que a gente faz, como a gente faz, e não olhar para o sistema, que é um sistema para destruir a família, é um sistema para destruir a base. Se destrói a base, acabou. Que é o sistema que a gente tem hoje em dia, via rádio, televisão, internet, etc, etc. Marketing e tudo. Perfeito. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.